E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o pós-jogo São Paulo e Águia. Águia e São Paulo, vitória do Tricolor por 3-1 lá no Pará, a terra que chove todo dia. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta de 3 mil inscritos. Dessa força pra esse jovem São Paulino aí, beleza? A gente vai ver tudo que o pessoal aí da ESPN falou sobre o pós-jogo, sobre o time do Zubeldia, sobre a atuação de alguns jogadores. No final do vídeo eu volto, a gente vai estar fazendo um apanhado aí, vai estar comentando, eu vou estar analisando e a gente vai debater muito sobre Juan, sobre Rames, sobre Moreira e sobre o time do São Paulo. Créditos e direitos autorais vou deixar na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. São Paulo teve uma boa atuação, no meu entender, foi pra cima, controlou praticamente o jogo inteiro. O gol que o São Paulo sofre, o belíssimo gol, aliás, que o São Paulo sofre, logo depois da expulsão, quando parecia que o Águia sofreria mais, foi um instante em que o Águia fez o seu gol. Foi um lance quase que fortuito no primeiro tempo, porque o São Paulo dominava. Então gostei da atuação do Galopo, encontrou muito espaço. Galopo e Eric pela direita do ataque do São Paulo encontraram muito espaço. O Juan, que havia perdido um gol inacreditável no primeiro tempo, fez os 2 gols de cabeça atuando como centroavante, que não é o espaço mais confortável para ele jogar, mas é um espaço carente no elenco do São Paulo. Então acho que por tudo que foi o jogo, por ser time reserva, etc e tal, o São Paulo fez uma boa atuação, teve uma boa atuação, se impôs diante de um time muito mais frágil, e encaminhou, né? Garantiu aí a sua classificação. Quem faz 2 gols aí apaga o gol perdido? Apaga. Apaga. O gol perdido foi duro, hein? Tá certo. Então esquece essa história. O Bandeira marcou impedimento, mas se a bola entrasse, ela era lance pra VAR e talvez o gol fosse validado. Exato. Então, tecnicamente, ele não perdeu o gol porque o lance foi invalidado. E foi um pouquinho antes da expulsão. Aí a expulsão e o gol. Um golaço. Aí depois ele se redime. André, eu queria te ouvir também. Até o Zopaquistou o jogo do Corinthians, o Carlos Miguel foi para muitos o melhor em campo. E o São Paulo conseguiu dominar. Era o esperado, mas não é sempre que a cartilha se apresenta dessa forma. Um domínio completo desde o início, né? Posse de bola acima de 75%. Tem gente que diz que isso não significa nada. Significa muita coisa. Não é um objetivo em si, mas é uma ferramenta para jogar futebol. E quando a gente vê que um time fora de casa chega a ter 80% de posse na casa do adversário, ok, se trata de um adversário que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, mas não é sempre que a gente viu. Exemplo, o Corinthians ontem, também na casa do adversário. O Cruzeiro foi eliminado pelo Souza, também da Série D. Aliás, eu fiz esse elogio no Linha de Passe, eu gostaria de repetir aqui, só porque é outro programa. Fique à vontade. Arena das Dunas, aparentemente o melhor gramado do Brasil. Uma coisa fora do normal. Liga TV passa rápido assim no jogo do Corinthians ontem, parecia que não era um jogo do futebol brasileiro. Mesmo porque teve Fortaleza e Vasco no Castelão, terrível. E o Léo Bertozzi informou ontem que a Conmebol já avisou o Fortaleza, escuta, se não arrumar, não tem mais jogo aqui. Olha o que está acontecendo na discussão, gramados sintéticos, gramados naturais, gramados bons, gramados ruins. A Arena das Dunas, um tapete, um negócio fora do normal, então é preciso elogiar também, porque nesse caso a gente praticamente só critica. E o São Paulo dominou completamente o Águia hoje, cometeu uma falha num rebote, numa situação em que o jogador do Águia acertou um chute espetacular, maravilhoso, um tremendo gol, né? Para o Águia, talvez esse momento seja o que fique, porque você não espera passar para a próxima fase da Copa do Brasil quando você enfrenta um time da Série A. São Paulo num bom momento, de novo, uma boa atuação com uma equipe completamente diferente, né? Não estamos acostumados a ver essa escalação e, assim, diante de um adversário tão inferior, São Paulo superou a sua falha, o gol de empate demorou 1 minuto, logo depois o São Paulo já estava na frente. O Luiz Gustavo fez mais um gol, né? Ele é praticamente um artilheiro do São Paulo nesse momento. Ele ajudou a fazer saída de 3 hoje, mais um elemento de jogo que o Zubeldia coloca no São Paulo, e é um trabalho, obviamente, muito no início, assim, as coisas estão começando ainda e a gente está percebendo como funcionam, mas de qualquer maneira você não pode reclamar, né? Se a única falha depois de um jogo tão dominante foi uma situação de rebote na área que ainda teve, do ponto de vista São Paulino, o azar, entre aspas, do jogador adversário pegar na bola como pegou.
dá para dizer que foi uma bela noite, um bom resultado. São Paulo segue bem. Ô, Zupá, quando você olha para essa equipe, você consegue pensar, é um São Paulo que olha para o time... Me desculpa, Marcela e amigos, o jogador do Águia não podia ter sido expulso, não deveria ter sido expulso. Pois é, a gente tem que falar sobre isso. O Marcos falou do VAR no lance que o Rua perde o gol, mas foi uma intervenção do VAR completamente inapropriada. Sim, concordo. O árbitro tinha dado o amarelo, o VAR chamou, interferiu, ele tira o amarelo, dá o vermelho, assim, injusto. Não precisava. A decisão dele no campo estava muito ok. Muito, muito tranquilo. E aí, é claro, São Paulo, eu creio, ia ganhar do mesmo jeito, mas aí você coloca uma situação de inferioridade numérica que também ajuda a explicar por que o São Paulo teve tanta posse. Pois é, os 75%, né? Inclusive, a gente estava na redação conversando, eu acho que o Zupa talvez discorde de você, mas eu não sei se ele repensou. Fiquei um pouco impressionado com o pé na né? cara. A altura. Alto, Mas é que, assim, ele é muito sem querer, né? Que o jogador, a intenção não o jogador disputa, de São Paulo, ele tá indo para lá e acaba machucando. Mas o Zupa falou, olha, não tem intenção, mas está meio alto demais esse pé. E aí o Zupa achou exagerado. A regra não se preocupa com intenção mesmo. Eu vi o lance de uma maneira diferente. Ô, Zupa, então, já que a gente está falando sobre isso, vamos falar sobre esse lance. Eu queria a tua opinião já. E aí a gente daqui a pouquinho fala sobre o Juan. E se algum jogador, ele é olhado de uma maneira diferente, mesmo quando você está jogando contra o Águia de Marabá, nessa Copa do Brasil, com um time modificado. Então, eu entendi a expulsão pelo risco que o pé do Marcos Vander ofereceu ao rosto do Patrick, né? O lateral esquerdo de São Paulo, menino da base que jogou no lugar do Wellington. Então, assim, não questiono a intenção, de fato ele não quis chutar a cara do coleguinha, mas o pé, enfim, poderia ter machucado gravemente o Patrick, e por isso eu entendi a chamada do VAR e a mudança de cartão. A gente acho que pode aqui discutir se o VAR deveria ter chamado porque o árbitro viu o que aconteceu, né? Não é o tipo de agressão ou de lance que o árbitro não viu e aí o árbitro viu o que aconteceu, tanto é que ele deu o cartão. Né? Mas a expulsão eu concordei. E teve um impacto no jogo, mas o jogo já era um jogo de 75 de posse para o São Paulo naquele instante. Era o São Paulo que amassava o Águia. Tanto que depois da expulsão, eu imaginava que fatalmente ali o São Paulo abriria o placar e o que acontece é o inverso. Né? Eu acho que acabou interferindo pouco no ritmo do jogo. Eu acho que tirou mais possibilidades do Águia tentar mudar o que era o jogo. Sim. Mas o jogo não mudou depois da expulsão. Claro que ficou mais fácil para o São Paulo construir a vantagem que construiu de 3-1 e garantir aí a sua classificação quase que de forma certa. E aí você acha que, por exemplo, o Juan ganha pontos numa partida como hoje? Pode olhar, quem sabe, uma titularidade? Não, titularidade não. Nenhuma chance para o Juan ganhar titularidade, especialmente pelo lugar que ele jogou. Ele jogou no lugar do Caleri. Não vai ganhar titularidade. Mas se fosse pela ponta, também não dava. Então, mas acho que especialmente no lugar do Caleri. Sim. Se tem alguém que não vai sair desse time, meu chapa, é o Jonathan Caleri. Qualquer outro a gente pode discutir. Exato. O Caleri não vai sair do time. Até porque ele machuca, quando machuca ele quer voltar rápido, enfim. Eu acho que alguns jogadores ganharam pontos nesse sentido. Acho que o ritmo de jogo do Luiz Gustavo é importante, sim, especialmente pela lesão do Pablo Maia, né? Especialmente pela lesão do Pablo Maia, porque o Bobadilla é um jogador é um segundo homem de meio campo, um cara mais de saída, sim, com potencial, acho que ele vai desenvolver bem no São Paulo ainda. O Luiz Gustavo é um cara que segura, como o André falou, faz saída de 3 entre os zagueiros. O Nestor também ganha minutagem, né? Na também, volta dele. Super importante. O Nestor é um cara que, se tiver numa boa fase, pode incomodar. Eu gostei do jogo do Galopo. Eu acho, sim, o Galopo um cara sempre muito voluntarioso, sempre muito afim de melhorar o seu status dentro do elenco. Ele né? Um jogador técnico, né? Refinado. Ele é refinado. São Paulo tinha vários em campo hoje nessa escalação bem diferente, vários jogadores tecnicamente, sim, bem dotados. O Moreira, por exemplo. Moreira, era isso que eu ia falar. Todo mundo elogia muito o Moreira. Esse jogador, ele vai aparecer. Não tem jeito. Sim. Que ele machuca muito. Sim. Quando ele encontrar estabilidade, ele vai brigar para jogar. Vai. Agora, assim, a sua pergunta, Marcelo, é muito boa e ela me leva não para quem jogou, mas ela me leva para quem não jogou. Porque o jogo de hoje era uma excelente oportunidade, no meu entendimento, para o Rames Rodrigues jogar. Porque ele é um cara que, se jogar bem, se tiver sequência, a gente vai aqui discutir se ele pode ganhar titularidade ou não. Mas, de uma maneira surpreendente, viagem longa, chega em determinados jogos, ele sente desconforto. É tão difícil falar sobre isso, né? Então, o São Paulo foi ao Maracanã enfrentar o Flamengo num jogo em que todo mundo sabia que o Carpini ia ser demitido.
Aí o Rames sentiu um conforto, não foi. Desconforto, não foi. Aí hoje era uma viagem longa, um jogo que os jogadores sabiam, imagino, que ia atuar o time reserva contra o time da 4ª divisão. O Rames tinha que ter jogado. Era um jogo importante para ele mostrar, né? Para ele mostrar que ele pode brigar por algo. Mas, de novo, sentiu um desconforto. Isso é uma afirmação que pode ser feita e faz absoluto sentido, assim. 100% bom senso de um ponto de vista em que o jogador pensa dessa maneira. Tem esse objetivo, tem essa ambição. E, de novo, a gente vem falando sobre isso aqui desde que ele foi contratado e depois pediu para ir embora e uma semana depois pediu para voltar, dizendo que ia se comprometer e ele continua sem treinar com a mesma intensidade. Ele não aparece em campo como alguém que quer se recolocar dentro do elenco e entrar no time. Ele não está em partidas em que você pensa, não, mas era exatamente o tipo de jogo para ele. E você não tem como evitar o pensamento de que uma viagem longa, um jogo contra alguém que está na Série D, isto não é para mim. Eu não estou afirmando isso, não posso, não sei. Mas eu fico pensando na opinião pública, o torcedor mais distante, mais distante do sentido das informações, mas que acompanha o time de perto e se pergunta, mas o que há? Né? E os exemplos que o Gustavo mostrou são muito evidentes. Um jogo de repercussão direta na situação de emprego do treinador. Sentiu. Hoje, Copa do Brasil, uma aparição só de reservas, também não está legal. Existe a questão subjetiva, você não pode discutir dor com ninguém, a não ser que você consiga entrar no corpo da pessoa, isso ainda não é possível. E aí fica desse jeito. A passagem do Rames Rodrigues pelo São Paulo, ela continua envolvida por várias camadas de mistério. Ninguém está disposto a dizer de fato o que está acontecendo. E isso é muito ruim para todo mundo. Camada de decepção também, né? Porque também, nem viajar. Tá sentindo uma dor, mas vamos fazer aquele teste ali de vestiário minutos antes da partida para ver qual é? Do tendão de Aquiles. Nem viajar. Chama atenção que para determinados jogos, esses incômodos surgem com maior frequência do que para outro tipo de jogo. E acho que, dado o histórico recente, inclusive da passagem dele pelo São Paulo, essas dúvidas surgem, né? Hoje era um jogo para ele atuar e ele mostrar que ele pode brigar para jogar em jogos maiores. Hoje era um jogo para ele atuar, não. Hoje era um jogo para ele destruir completamente. Sim. Fazer 3 gols. Criar aquela falsa esperança. Falsa? Vamos... Falsa? Opa. Falsa esperança? Vamos... Criar a esperança. Depois ela se revela falsa, é uma outra coisa. É porque já... São Paulo jogou contra o Águia, um jogo sonolento. Assim, o São Paulo ganhou e ganhou fácil. Mas o São Paulo foi muito beneficiado pela arbitragem, sinceramente. A expulsão do jogador do Águia lá, pra mim foi uma piada. Foi uma entrada de pé alto, beleza, mas ali é pra amarelo e ponto. Os jogadores do Águia tomaram cartões amarelos que eu fiquei olhando assim e falei, cara, não só do Águia, do São Paulo também, mas o árbitro completamente perdido dentro de campo. E eu costumo até falar que eu não gosto que o São Paulo seja prejudicado, mas também eu não gosto quando o São Paulo é beneficiado pela arbitragem. E hoje o São Paulo iria ganhar com 11 contra 11 e com 10 contra 11 ficou uma partida totalmente injusta, algo totalmente fora e descabido. Hoje eu vou falar rapidamente sobre a questão Rames Rodrigues. E assim, você pegar o Rames Rodrigues e colocar ele num jogo em Belém do Pará, só com reservas, eu acho que é mais para queimar o jogador do que para fazer ele jogar. Se você for para forçar o Rames Rodrigues, que force ele contra o Vitória, que é um jogo, vamos dizer assim, que mais nivelado. Que force ele contra o Cobressal lá. Que force ele contra o Palmeiras, com o Luciano andando dentro de campo. E a gente... Eu vou só falar isso porque, pra mim, o mais importante foi a atuação do Galopo hoje. Atuação do Galopo hoje. Dinâmico, passe de primeira, drible. Foi contra o Águia de Marabá. Beleza, então vocês vão ficar felizes porque o Juan fez 2 gols contra o Águia de Marabá. Olha o gol que aquele menino perdeu. Não tem condição desse menino. Fez dois gols com um jogador a menos. Porque quando tava 11 contra 11, não tava fazendo nada dentro de campo.
Aí a gente vai, a culpa é sempre do, o Rames Rodrigues tem que jogar. Pô, você vai forçar o jogador que tem sérios problemas físicos lá no Pará com o time totalmente reserva pra ficar dando passe pra Juan? É melhor, pra mim, é melhor você forçar ele no jogo do Campeonato Brasileiro, algo que realmente importe, que realmente importa. Mas, assim, o principal ponto, o que mais me deixou feliz na partida de hoje foi Moreira, que pra mim demonstra que tem tudo pra ser o titular absoluto do São Paulo, um zagueiro que ofensivamente é muito bom, é um zagueiro assim como o Rafinha, um lateral construtor e defensivamente demonstra também ser centrado, ser no mínimo razoável. E do outro lado, o Patrick hoje me surpreendeu. Achei ele um pouco mais leve, um pouco mais solto. Pode ser o Zubeldia que tá fazendo ele se soltar. Nas outras partidas, eu sempre achei o Patrick muito tímido, assim, sempre fazendo simples, fazendo o básico. Errou um lance ou outro, mas hoje eu senti o Patrick mais, sabe, mais leve dentro de campo, um pouco mais confiante, e isso é bom. Agora, pra mim, sem sombra de dúvidas, apesar dos 2 gols do artilheiro dos gols inúteis, porque o Juan, eu costumo falar que ele é o artilheiro dos gols inúteis. Ele faz gol contra Tolima, ele faz gol contra Porto Cabello, ele faz gol contra... Tá 3-0 São Paulo contra o Santo André, ele vai lá e faz gol. E faz gol contra o Águia de Marabá, é o artilheiro dos gols inúteis. O jogo que importa, jogo que vale, jogo pra valer, não faz gol. Nunca fez nem vai fazer. Então, pra mim, o melhor jogador e o que me demonstrou que o Luciano tem que se coçar para jogar nesse time do São Paulo, porque o Luciano anda em campo, não dá passe, não dá assistência, não cria jogada, não faz porra nenhuma e continua no time. Galopo hoje jogou muita bola contra adversário fácil, sim, mas nesse jogo você tem que demonstrar que quer, que sabe fazer. Se você faz contra adversário fácil, você demonstra que pode fazer contra adversário difícil. E o Galopo, pra mim, jogando ali naquela função, o Galopo pra mim pode jogar de 10, pode jogar exatamente na função do Luciano com a ausência do Lucas e com o Rames não tendo oportunidade. Pode fazer aquela função fácil, mas fácil. Jogador muito dinâmico, jogador muito técnico, jogador com passe, jogador com arremate, um jogador que chega bem dentro da área para finalizar com os pés de cabeça. O Galopo é muito, muito bom em lances de cabeça. Então, pra mim, Galopo, de todos os jogadores hoje que atuaram no jogo de hoje, quem mais ganhou crédito e eu acho que quem mais agradou o Zubeldia foi o Galopo e o Moreira. Mas o Moreira a gente já sabe, e é até ruim o Moreira jogar tanto, porque ele ainda tá na idade que a Europa quer. Então, sim, eu acho que ele, pra mim, ele pode ficar um pouco mais ou menos, até chegar na idade do Pablo Maia, 23 anos, que aí com 23, 24 anos, as equipes da Europa costumam não vir aqui tomar os jogadores brasileiros. Ou você acha que o Pablo Maia ainda tem chance de ir pra Europa? E eu não tô falando nem por causa da lesão. O Pablo Maia, excelente jogador, jogador que corre, é um touro, é um cavalo, mas tem deficiências que para clubes europeus tem que ser resolvidas na base, né? O Pablo Maia, ele não é um volante construtor, ele é um volante destrutor. E por isso, até hoje, esse foi o único motivo que o Pablo Maia não foi pra Europa ainda. Já o Moreira tem tudo pra deslanchar e pra fazer o que o Heraldo fez, né? Embora. Infelizmente. Mas enfim, eu quero que você deixe aí a sua opinião sobre o jogo, sobre o Juan, sobre o Galopo, sobre o Rames. Deixe a sua opinião, sinta-se à vontade pra comentar aqui. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.